É muito comum hoje nas empresas a gente ainda ouvir as pessoas falando sobre as necessidades de mão de obra, de profissionais que acabam não atendendo o que as empresas precisam. Por outro lado, nós temos a lei de inclusão, que há um bom tempo acontece, e profissionais que estão de lado por algum problema que a gente ainda não identifica quais são. Mas será que eles podem ajudar na inclusão? Bom, pensando nisso, hoje no programa Talentos em Foco, nós vamos falar sobre esse tema, que é a cecitude. Confira. Olá, começamos mais um programa Talentos em Foco e o nome hoje do programa é a cecitude. Esse nome é um nome especial, né? Ele foi criado, na verdade, não foi criado, mas foi trazido pelo nosso entrevistado e ele teve um programa com esse nome. E eu pedi emprestado para ele para que a gente pudesse usar aqui e ele explique para a gente o que significa essa palavra na verdade. Conosco aqui, Luciano Max. Tudo bem, Luciano? Tudo bem, obrigado pelo convite de participar do teu programa. Explica pra gente aí, já aproveitando, Luciano, a cecitude, o que significa isso? Então, Paulo, essa palavra ela é oriunda do vocabulário de português de Portugal, né, que é a junção de duas palavras muito importantes no movimento da pessoa com deficiência, que é o acesso e a atitude, ou a atitude de dar acesso. Juntando as duas coisas fica a cecitude, uma palavra muito forte, né, que é o que a gente precisa, ter a atitude de dar acesso. E, na verdade, hoje ainda tem muito problema com relação a isso. As dificuldades, a gente vai falar das empresas, né? Se a gente for entrar para a sociedade, tem muita coisa, mas mesmo nas empresas existem muitas dificuldades. Só para esclarecer para o pessoal, existe uma chamada lei de inclusão, que existe um percentual mínimo que as empresas, até a partir de 100 funcionários, começam a precisar ter de funcionários com deficiência. Fala pra gente rapidinho. A lei de cota, na realidade, ela leva um percentual de 1 a 5%, empresas com 100 funcionários 1%, empresas com mais de 1.000 funcionários 5%. Né? Então, a lei de cota ela vem para ajudar a inserir a pessoa com deficiência no mercado do trabalho, que há muito tempo viveu à margem desse processo. Né? Então, na realidade, eu particularmente sou contra qualquer tipo de lei de cota, porque a lei por si só já preconceitua. Por outro lado, eu entendo que é uma ação afirmativa, precisamos de leis que tenham ações afirmativas, e a lei de cota é uma. Eu costumo dizer que eu acho que é um mal necessário. Né? Haverá um tempo que a lei de cota não será mais precisa, porque à medida que as pessoas vão conhecendo, percebendo os talentos que os trabalhadores com deficiência têm, e nós mesmos também percebendo esse talento, a coisa naturalmente vai acontecer sem precisar da obrigatoriedade de uma lei. Eu também compactuo com você. Na verdade, a única lei de cotas que eu me simpatizo é essa. E eu acho que ela é obrigatória hoje e necessária, porque o preconceito é muito grande e muitas empresas só fazem por causa da lei. As outras leis eu acho mais preconceituosas, mas essa eu acho importante porque não existe cultura ainda nas empresas, né? E como é considerado hoje, vamos falar da lei. O deficiente, ele é considerado deficiente em que aspectos? Ou seja, qual é Então, na verdade, o decreto 5296, que é de 2004, ele regulamenta duas leis de 2000, que é a 10.048 e 10.098. E nessas duas leis federais, elas especificam as deficiências. Na verdade, são 5, né, os grandes grupos de deficiência. A física, motora, né, visual, auditiva, que seriam sensoriais, e intelectual ou múltipla, onde você adquire uma dessas deficiências juntos. E aí tem, na realidade, para a questão da lei de cota, existe a citação do CID. Né? Então é importante quando você vem com o laudo médico e o CID referente à sua deficiência, aí fica mais fácil porque fica ali identificado através de um profissional da área da saúde e do trabalho, essa deficiência, e aí a coisa acontece mais naturalmente. Mas só para esclarecer assim, uma pessoa que não tem o dedinho da mão não é deficiente física. Ela tem uma deficiência, realmente tem, mas aquela pequena perda desse membro, o dedo mínimo, né, não atrapalha nas suas atividades cotidianas, diárias. Então, na lei de cota, por exemplo, não é considerado. Mas quando você perde, por exemplo, esses 3 dedos, você já é considerado deficiente físico. Né? Então, veja, aí tem que estar especificado no CID. Né, quando o CID traz essa... o CID, só para o pessoal que não conhece, é aquele código que identifica doenças. As doenças, né? Doenças. Isso é o laudo que o médico dá. O médico, só o profissional da saúde que dá esse laudo. Ok. Bom, então aí tem a identificação, a necessidade de ter uma lei para isso. E hoje, uma pergunta, você nunca atuou em alguma empresa, você como uma pessoa com deficiência, nunca atuou
dentro de cotas? Não, eu trabalhei sempre dando assessoria à prefeitura, né? A minha carreira foi até 2012, foi na prefeitura. Desde 88 até 2012, eu trabalhei na prefeitura dando essa assessoria na política da pessoa com deficiência. Não era só na questão do mercado de trabalho. Aí a política municipal como um todo para as pessoas com deficiência, que em Santos são cerca hoje de 110 mil pessoas com deficiência. Agora não, agora eu estou na empresa privada, trabalhando especificamente com a questão da inclusão no mercado de trabalho da pessoa com deficiência. É uma empresa de recursos humanos, né? A Espaço Santista. A Espaço Santista, um abraço ao pessoal da Espaço Santista, e que identificou uma necessidade no mercado que precisa ajudar as empresas a fazer esse trabalho, né? Justamente. De conscientizar também e preparar as empresas para receber essas pessoas. A gente vinha com esse trabalho da prefeitura, né, essa bagagem, e aí eu conheço a Andréia já há um bom tempo, de outros eventos também voltados para a questão da inclusão da pessoa com deficiência, e a gente acabou se encontrando, inclusive no Face. Né? E a Andréia falava dessa preocupação dela de estar atendendo os seus clientes, porque são empresas grandes, a maioria do Porto, né? Então a lei de cota vai no topo da cota, né, que é 5%, e então bastante trabalhador com deficiência. E a preocupação dela de não só cumprir cota, porque veja, cumprir cota é simples, qualquer um cumpre. É só você contratar e colocar a pessoa no canto. Você cumpriu a cota, no entanto, você não incluiu. Tem gente, inclusive, que contrata e deixa em casa. Justamente, né? que deixa em casa, o que é pior. Né? Então, é uma pena, porque a lei ela veio para ajudar a incluir. A gente entende que cumprir cota simplesmente não atende o objetivo maior da lei. Né? E a lei, por si só, ela é fria. Então, a Andréia, com essa preocupação, Luciano, o que a gente pode fazer? Ela já me conhecia o nosso trabalho da prefeitura, e a gente, então, foi para a Espaço, para ajudar a Espaço a criar um projeto que a gente está chamando de Espaço Inclusão. Né? E dentro desse projeto, na prefeitura, a gente só trabalhava com a questão da captação do trabalhador com deficiência e a qualificação desse trabalhador. Hoje, na Espaço, o trabalho continua com essas duas coisas, né? Oferecer esses cursos para qualificar essa mão de obra à medida que seja necessário, mas também qualificar a própria empresa, porque muitas empresas querem incluir, não querem cumprir cota apenas, mas querem incluir de verdade, mas para que isso aconteça existem várias ações anteriores a isso. Então desde a parte arquitetônica, dessa acessibilidade arquitetônica, mas também a acessibilidade da relação interpessoal entre as pessoas. Essa é a que vê mais dificuldade, essa? Essa é a mais difícil, né? Porque à medida que você transforma a cabeça das pessoas, muda a cultura de uma sociedade, as outras coisas se acrescentam naturalmente. Então, mudar a cabeça das pessoas, e inclusive do próprio deficiente, né, que também foi preparado para não ser ninguém. Hoje ele se assusta, mas como assim? Eu posso trabalhar? Eu tenho direito trabalhista? Tem. Né? E, por outro lado, o empresário também pensa, mas essas pessoas têm talento, essas pessoas têm potencial de trabalho? Então, como isso acontece? Né? Como é que eu vou recepcionar na minha empresa um deficiente visual, um deficiente físico, auditivo, intelectual? Né? Será que eles têm essa capacidade? Mas isso é muito difícil. Não é difícil. Se a pessoa tem a vontade, a Espaço Santista tem o serviço, tem essa condição de estar ajudando esse cliente nosso a realmente cumprir a lei de cota, muito mais do que isso, incluir de verdade. Então, aproveitando que você falou aí, que essa é uma das dificuldades maiores, que é a questão do comportamento. Existe a condição, então, como você falou, do próprio pessoa com deficiência que vai e... Às vezes ele é preparado, existem instituições, o Lar das Moças Cegas é um exemplo também, como instituição em si, que faz um trabalho com o pessoal, a própria prefeitura, mesmo quando você estava lá, eu acho que deve estar continuando aí, a capacitação, eles recebem existe um cadastro que é feito. Hoje, como é que é feito isso no órgão público aqui na região? Na prefeitura eu usava muito o cadastro da CET, porque os deficientes acabam indo para a CET para conseguir a carteirinha de ônibus ou a credencial para o carro. Então a gente tinha uma relação interna com a CET que mandava para a gente abordava esses deficientes que iam lá ou renovar ou fazer uma nova, e perguntar, fazer algumas perguntinhas básicas: está trabalhando, não está aposentado? Aqueles que não estavam trabalhando, não estavam aposentados e não eram crianças, nos interessavam. Então a gente chamava para uma segunda situação, de uma entrevista, criava o cadastro, ajudava a fazer o currículo e começava, então, o cadastro começou a crescer aí. Hoje, na Espaço Santista, a gente começa do zero, porque esse cadastro pertence à prefeitura, a gente começa do zero, já estamos lá há 6 meses com esse projeto e hoje o cadastro vem crescendo
gigantescamente. Você, né? o quê? Capta isso junto com as empresas? Então a gente consegue, rede social, né? Eu uso muito rede social, porque conheço... Sai caçando, na verdade, né? Sai caçando. E uma coisa que me chama a atenção na Espaço Santista, né? Hoje na empresa privada, na realidade, ao contrário da prefeitura, primeiro que eu vejo muitos currículos com muita qualificação, coisa que na prefeitura, assim, os cadastrados lá tinham poucas qualificações. Isso eu falei, nossa, me assustou. Falei, que bom, tem muita gente qualificada. E outro dia eu fiquei surpreso ao receber 2 pessoas com deficiência que foram levar o currículo lá. Isso não é comum. Né? Então nós estamos mudando realmente essa cultura de que o deficiente fica em casa esperando e a gente vai atrás dele. Não, ele começa também a entender que ele tem condições e que ele também tem que fazer o papel dele, né? Oferecer seu currículo nas empresas de RH ou nas próprias empresas especificamente, para que a oportunidade aconteça. Então, mas a rede social tem sido uma grande aliada. A gente fala para um amigo, que fala para o outro, que fala para o outro, e aí as pessoas começam a ligar, a mandar e-mail, mandando seus currículos e os seus laudos com os seus CIDs, né? Tá, vamos fazer um intervalinho agora e a gente depois vai voltar para falar sobre isso. Pessoal, hoje começa um quadro novo no nosso programa, que ele de tempos em tempos vai aparecer, vai ser surpresa, você vai saber só no dia do programa que ele vai aparecer, onde um consultor virá e vai dar uma dica sobre algum aspecto, algum assunto que possa lhe interessar, ok? Então confira agora a dica do consultor. Olá, hoje o tema é: qual o lado certo do papel higiênico? Estranho, né? Pois é, tem gente que acha que é por cima, tem gente que acha que é por baixo. E qual é a função, qual é o objetivo, qual é a relação disso com temas empresariais? Nenhuma. O que acontece é que dentro das empresas, muitas vezes existem reuniões para discutir coisas muito parecidas com isso. Qual o lado certo do papel higiênico? Ou como é que a gente vai fazer para marcar a próxima reunião? É impressionante como no ambiente empresarial perde-se tempo com reuniões absolutamente inúteis. Reuniões que muitas vezes servem ou como uma espécie de palco para alguém que vai conduzir a reunião, ou como uma forma de justificar que nós todos estamos trabalhando muito e ao final da reunião, qual foi o resultado? Nenhum. Infelizmente, nós consultores temos na nossa função um papel às vezes um pouco chato, que é de cobrar do executivo, cobrar do empresário qual o objetivo da reunião. E muitas vezes isso fica uma conversa comprida e aí a gente insiste, qual o objetivo da reunião? Não, porque veja bem, quando fala veja bem, a coisa já fica meio esquisita. O objetivo de reunião precisa ser muito claro, específico, e eu preciso ter a clara sensação de que ao final da reunião o objetivo foi cumprido. E não pode ser marcar a próxima reunião, fazer uma pauta, envolver as pessoas, se possível conversar e avisar as pessoas sobre o que vai ser definido na reunião e marcar hora de início e hora de término. Vamos dar tempo para que a reunião termine. E aí sim, provavelmente, com todos informados, você vai fazer reuniões bem mais produtivas. É isso. Até lá. Lar Espírita Mensageiros da Luz, que é uma entidade de cunho religioso, mas é óbvio que o foco do trabalho deles é assistência a crianças portadoras de paralisia cerebral. Essas crianças, elas vão desde crianças bem pequenas, bebês e tal, até crianças de 59 anos. Então, na verdade, são pessoas com uma dependência muito grande, porque não tem mobilidade alguma. Então, tem uma equipe grande, tem lavanderia, como está falando, a parte de nutrição e alimentação. As crianças ficam ou na situação de estarem numa cama ou de movimentação, mas existem muitas atividades que essa instituição faz porque leva elas para a piscina, leva elas para a praia, fazem uma forma de integração.
e estimulam essas crianças, né, ao seu desenvolvimento dentro do limite que a condição física dela coloca, né? Então a sugestão é que vocês visitem o site do mensageirosdaluz.org.br, conheçam um pouco mais sobre esse trabalho, possam fazer doações sim, doações em dinheiro, em espécie nos bancos indicados, possam também fazer doações em produtos que são colocados como necessidade do mês e mais ainda, façam a visita normalmente é no domingo, você pode ligar para a instituição e fazer uma visita lá marcando com o pessoal, ok? Estamos de volta com o programa Talentos em Foco e hoje o tema é acessitude. É uma junção de palavras, como explicou o Luciano, nosso entrevistado, que é acesso com atitude. E falando dessa questão de acesso com atitude que as empresas precisam ter no momento que vão trabalhar vão trazer profissionais para a sua empresa. Como é que seria o passo a passo aí para se pensar? É justamente essa assessoria que a gente está prestando para os nossos clientes. Primeiro, essa transformação ambiental, do ponto de vista físico, né? Muitas empresas deixam de contratar, principalmente pessoas com deficiência de locomoção, por conta do espaço físico onde ela se encontra. Então, a gente te oferece toda uma assessoria na área de adaptações, digamos assim, porque o que já está construído não tem... Então você tem que adaptar o que já está construído, você não pode derrubar e fazer de novo. Então nós vamos ajudar nas adaptações ambientais para que aquele espaço se torne de fato acessível, né? Mas o mais importante também, que é o atitudinal, né? As pessoas têm que mudar a atitude com relação à pessoa com deficiência. É muito comum a gente encontrar, principalmente nos gestores, o RH está lá, o empresário tem que cumprir a cota, o RH tem que fazer o papel dele, e de repente o gestor naquele setor da empresa, eu não quero surdo aqui, porque surdo dá problema, porque o cadeirante dá problema, porque o cego dá problema, e aí então a gente precisa trabalhar essa pessoa, né? Então a gente vai fazer um trabalho, vamos fazer vivências, né? A gente propõe várias atividades de interação, como dança, por exemplo, né? Fazer a pessoa dançar comigo em cadeira de roda, fazer um trabalho com sensibilidade do tato, da audição, né? Para que a pessoa consiga ver de um outro ângulo aquilo que ela não está enxergando, né? Certo. E que é possível, independentemente de a gente não andar ou não enxergar, existem várias formas de você fazer. Eu sempre brinco que assim, se o mundo fosse, e aí, só para focar bem nisso, fique bem claro, né? As pessoas sempre falam, o Luciano tem um problema porque ele não anda, o fulano tem um problema porque ele não enxerga. Não, nós definitivamente não temos problemas. Quem tem problema é o meio. A hora que você transforma o meio, a deficiência some, porque veja, se você me convidar para ir num restaurante, vamos no restaurante. Se o restaurante for acessível para as pessoas com dificuldade locomotora, eu e você vamos entrar no restaurante, vamos jantar ou vamos almoçar juntos. Se não, você vai e eu fico. Então quem tem problema é aquele ambiente, não sou eu. É a mesma coisa de eu que tenho 1,86 m entrar num carro pequeno. O meio para mim não é adequado. Não é adequado. Eu fico apertado e com as pernas apertadas. Então é só isso. Eu acho que é a transformação do meio, né? O problema não está em nós, está no meio e nós temos que ajudar a transformar. Essa mudança de conceito, de visão, faz uma diferença muito grande na atitude das pessoas. Né? Justamente. Por isso que o nome do programa foi muito feliz você em escolher batizar o programa de hoje como acessitude, né? A atitude de dar acesso. Sem atitude e sem acesso não há inclusão, definitivamente, né? Fica tudo muito bonito no papel, tudo muito bonito no discurso, mas na prática não acontece. Então, a Espaço tem esse projeto para ajudar as pessoas, porque a gente entende que os empresários querem, precisam, por uma questão de lei, mas não sabem como fazer. Né? Mas dá um exemplo para a gente. Eu digo para a gente porque, assim, não só para as pessoas que com deficiência, mas também os empresários, os gestores. Você tem alguns exemplos de encaixe de funções para o tipo de deficiência, por exemplo, que seria normal, porque tem algumas que não dá. É interessante. Não dá para se fazer. É verdade. Eu também convivi muito com isso e eu aprendi ao longo dessa minha militância, são mais de 30 anos, para mim não existe o impossível. Eu digo para você que logo deficientes visuais vão estar dirigindo o carro.
Ok, né? ok. Mas hoje, O meio por vai exemplo, mudar. hoje, Ok. por exemplo, não dá para você me contratar como motorista porque eu nem posso ser habilitado como motorista profissional, né? Então não adianta, né? Então assim, essa dificuldade existe. Não dá para contratar um cadeirante para trabalhar de pintor subindo no andaime. Quer dizer, não é que não dá. A gente entende que é muito difícil. Eu nunca vou dizer que não dá, isso né? é importante. Mas que é muito difícil Então, uma das coisas que a gente faz também no projeto Espaço Inclusão é justamente isso, achar o perfil do candidato, né, incluindo a sua deficiência, que é importante, né? Não dá para excluir essa parte, porque estamos falando de lei de cotas, pessoas com deficiência, então não dá para tirar essa questão. Então, esse perfil, a qualificação dele, com a deficiência dele e o perfil da vaga. Né? Aí sim a verdadeira inclusão acontece. Do contrário, é só cumprir cota. Considerando o perfil profissional, porque aí depende de ter ou não, né? Isso é muito estar com uma importante. deficiência ou não. Isso é legal. Dá um exemplo pra gente assim que a pessoa tinha uma deficiência, estava com uma deficiência específica e fez tal função. Eu digo isso, mas é uma questão do preconceito. Né? Sim, sim. E eu sou bem sincero. Eu tenho preconceito, claro que tenho, porque assim, eu não... quando você não entende, não vê, não acompanha, você já cria. Você fala assim, isso aqui não dá porque você não viu fazer. Não dá porque não viu fazer. Então eu sempre procuro orientar os empresários assim: nunca diga não, ofereça a oportunidade e deixe ele dizer não. Eu é que tenho o direito de dizer eu posso, eu não posso. Você não pode nunca me taxar e dar como definitivo que eu não posso. Né? Então você me dá a oportunidade e eu vou provar para você que eu posso. Então assim, é muito comum, né? Pelo menos era, hoje isso diminuiu bastante, graças a Deus. Era muito comum você ouvir, olha, Luciano, eu preciso de 3 cadeirantes, 2 surdos, 3 cegos. Peraí, a gente Desculpa, a gente não está numa mercearia, exatamente, né, pegando mercadorias, né? Dizer, ficar claro que deficiência não é profissão. Deficiente físico não é profissão, visual não é profissão. O Luciano tem uma qualificação, o João, o cego, tem outra qualificação. Então, só para citar um exemplo, né? Uma amiga minha se formou em fonoaudióloga. Hoje, inclusive, ela é presidente do Conselho Municipal, a Nária Rodrigues. Quando ela foi prestar vestibular, ela foi barrada. Vai fazer psicologia, você nunca vai ser fonoaudióloga. Né? E ela, por conta daquilo, ela nem queria tanto ser fonoaudióloga. Aí ela falou, então vamos ver. Agora sim. Ela foi, aí passou o primeiro ano, segundo ano, quando chegou na parte dos estágios, ela não vai passar, ela passou. Essa mulher, mãe de 2 filhos maravilhosos, 2 crianças sensacionais, essa pessoa hoje está trabalhando em Brasília, na área, né? E ela chegou a gerenciar a chefia da reabilitação do Guilherme Álvaro. É funcionária pública do Estado, concursada, portanto não me diga que não pode. Não vai dar. Não dá. É uma questão de oportunizar. Né, e deixar que a pessoa por si só decida. Se você me chamar para ser motorista, eu vou dizer para você, Paulo, não vai dar. Desculpa. Né, não vai dar, não tem. Mas eu pergunto assim, que hoje você falou que não dá nem autoriza a se fazer. Mas você conhece pessoas que, por exemplo, teriam com deficiência de locomoção inferior, eles chamaram, né? Menos inferiores. E faria esse tipo de função. Com certeza. Você sabe que eu vi outro dia... Se fosse possível, legalmente. Eu vi um vídeo outro dia, um caminhoneiro cadeirante. Você fala, como é que o cara sobe naquele caminhão? Rapaz, ele tem um robô atrás da cabine do caminhão que sai para fora, parece uma pá, ela sai com o braço, vai no chão, ele sobe na coisa, o braço leva ele até em cima, ele passa para o banco, aí a pá vai para trás da cabine e ele sai dirigindo o caminhão. E o caminhão é um caminhão gigante, estou falando de caminhão mesmo, não é caminhãozinho. Eu falei, meu Deus, eu posso até ser caminhoneiro, porque não, no Brasil talvez não, mas em outros lugares vai saber. Né? Porque a lei do Brasil, por exemplo, para você tirar a carteira de habilitação, eu hoje não posso nem ser motorista de táxi. Já está, inclusive, acontecendo umas conversas que breve, cadeirante como eu, poderá ser motorista de táxi, porque eu dirijo um táxi de passeio, um carro de passeio. Você né? dirige, então, é claro que Se é permitido dirigir, por que não pode? Eu acho assim, eu particularmente não me sentiria à vontade de ser motorista de táxi, por quê? Porque eu acho que o motorista de táxi ele tem além de dirigir bem, conhecer bem a cidade, isso até faço razoavelmente bem. Mas você tem que ser gentil, você tem que ajudar uma senhora a tirar a sacola, chegar o seu passageiro, homem ou mulher. Claro que com senhoras a coisa tem que ser mais atenciosa ainda, mas um passageiro, seu homem, você vai ajudar o cara a tirar a bagagem, levar até a porta do hotel, da onde ele está entrando. Quer dizer, para mim fica complicado, né? Porque até eu tirar minha cadeira, o cara já foi embora e eu não tirei nem minha cadeira do carro. Então,
Mas é interessante, né, pensar nessas possibilidades. Eu nunca digo que não por causa disso, porque a experiência e a vida me ensinou que tudo é possível, né? Desde que eu tenha vontade e a possibilidade me permitam mostrar aquilo que eu sou capaz, mostrar, como diz o nome do teu programa, o talento que cada um tem, independentemente da deficiência. Você tem casos de pessoas que você, claro, você deve conhecer muita gente, lógico, independente de estar com deficiência ou não, mas de você, pelo teu trabalho, abordar uma pessoa, a pessoa fala assim, não vou conseguir, e de repente ela mesma muda de ideia. Nossa, cara, eu vou te falar que tem muitas experiências. Aliás, a que mais me choca é o tal do benefício continuado. Não sei se você sabe, tem uma lei federal que todos os deficientes têm direito a um salário mínimo, né? E tem muitos deficientes que precisam até desse salário mínimo. Agora, outros, muito jovens, com menos deficiência que eu, e esse caso me marcou muito, hoje é meu amigão, né? Ele chegou lá, ele é amputado bilateral das duas pernas, e ele chegou no CONDEF, na época era CONDEF, não era nem coordenadoria, pedindo para trabalhar. Aí, ele estava com a mãe dele, e eu falei assim, não, trabalho tem, você é uma pessoa, tem um potencial, jovem, forte. Aí, mas tem o benefício continuado. Eu vou perder o benefício continuado? Eu falei, vai perder o benefício continuado, porque se você trabalhar, você tem que abrir mão. Então não vai abrir mão. Aí a mãe não queria que ele abrisse mão do benefício, porque, mas se perder o emprego, não sei, mas ele é tão jovem, vai conseguir milhões de empregos, vai passar por vários empregos bons e ruins. E aí eu consegui fazer a cabeça dele, porque inclusive ele foi jogar basquete comigo. Olha só. E lá no nossa rodinha de basqueteiro, a cabeça dele foi feita. Bom, esse cara foi trabalhar na TV Tribuna, fez faculdade de marketing, hoje é pai de família, quer dizer, e nunca mais ouviu falar de benefício continuado. Então, para mim, isso marcou muito, né? É possível. Eu acho que não dá, é aquilo que eu falo, né? Como você também falou, a cessitude. A atitude não é só da parte do empresário, exato, é nossa também, da pessoa com deficiência. Nós também temos que ter atitude, acreditar que é possível, que eu tenho talento e que as pessoas vão oportunizar isso. Então, esse caso me marcou muito porque eu vi aquela pessoa jovem e falei, nossa, meu Deus do céu, uma pessoa tão jovem, com uma deficiência razoavelmente não muito grave, com carimbo na testa de inválido para o resto da vida, que é o que é, né? O benefício continuado é isso. Você tem que ser considerado pela saúde como inválido e para assistência social como miserável. Aí então você tem direito ao benefício continuado. Que coisa então ruim, né? Eu ficava chocado com isso. Como assim uma pessoa dessa, com um carimbão desse na cara, inválido? Como assim inválido? Então, graças a Deus a gente conseguiu, assim como esse caso, outros tantos casos, né? De a gente conseguir transformar e falar, não, você tem potencial, você pode. Tem que correr atrás, é claro, né? Claro. Luciano, o nosso tempo chegou ao final. É uma pena sempre que eu falo para o pessoal que corre bastante rápido o nosso tempo, mas eu quero agradecer a sua presença e só deixar claro para vocês, eu conheci o Luciano muitos anos atrás, ele não me conheceu naquela época, mas vendo um show de dança dele com uma moça muito bonita e dando um show de dança. Depois eu vi o Luciano jogando basquete, né? Porque eu também sou da região e como alguém que está ativo como você sempre esteve, é possível. Depois eu vi o Luciano fazendo trabalho no CONDEF, depois na coordenadoria. E a gente se encontra sempre, né, tomando café. Agora tu me encontra aqui de novo. É isso aí. Então eu bom. encontrei com ele e falei assim, vamos lá falar sobre esse assunto, ok? Então, não fica parado. Você é empresário e você que é uma pessoa com deficiência, não é deficiente, né? Vai atrás, procura, existem caminhos. Tem a Espaço Santista também que está fazendo esse trabalho, ok? Boa semana para você. Aproveite, espero que você tenha aproveitado esse programa e até a semana que vem.